imaginários, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não for por aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta, por favor, porque não foi uma experiência muito fácil, vou ser sincera, e os pesadelos foram frequentes. Dahmer está sendo um enorme sucesso na Netflix, sendo o primeiro lugar em dezenas de países, incluindo aqui no Brasil. Era uma série que eu tinha uma noção de que ia ser lançada na Netflix esse ano, mas eu só fui ter noção de como ela ia ser realmente quando o trailer foi lançado poucos dias antes do lançamento, e fiquei muito interessada. Eu vai entender porque sou muito fascinada com histórias de serial killers. Eu não sei o que isso diz sobre mim. Imediatamente eu fiquei curiosa, até porque o Evan Peters é um ator fenomenal e o trailer em si tava uma vibe tão... nem tanto terror, não é? Porque, assim, é uma coisa muito complicada, até porque é uma história que é relativamente recente. Muitas das pessoas envolvidas, os familiares das vítimas estão vivos, então é muito complicado você querer mexer com esse tema, até porque muitas adaptações da história do Jeffrey Dahmer foram feitas, inclusive recentemente, outras ainda vão ser lançadas no futuro próximo. Então, assim, é um negócio que você tem que ter muito cuidado. Eu vou falar sobre alguns pontos da série porque eu quero falar também do porquê que pra mim a série funciona ou não. Mas como eu vou estar falando de tópicos assim, de eventos reais, então não é questão tanto de spoilers, são eventos que realmente aconteceram. Então, começando pelo fato de que, assim, é uma série com censura para 18 anos. Então, logo de cara eu fiquei pensando o quão gráfica ela é. Curiosamente, ela não é tão gráfica quanto você imagina. E eu fiquei aliviada, porque, como eu falei, você está lidando com um caso que é relativamente recente e as famílias dos envolvidos ainda estão por aí. Mas ela é uma série muito perturbadora. E eu acho que a censura alta está mais envolvida nesse aspecto do que realmente na violência. Porque, assim, é uma série que vai pegar todos os aspectos do Jeffrey Dahmer, do porquê ele faz o que ele faz, mas sem também tirar a responsabilidade do cara. Trabalhar a humanidade dele, assim, pegar do lado mais humano ao lado mais animalesco, e nesse ponto trazer um cara como o Evan Peters é um acerto grandioso, porque o cara, olha, sinistro é pouco pra descrever a performance dele aqui, porque ele consegue trazer o lado mais frágil do Jeffrey Dahmer, mas quando ele precisa trazer o lado assustador, meu amigo, olha, eu vou dizer o seguinte: o primeiro episódio é o suficiente pra você ter uma noção se você vai ter interesse em assistir essa série ou não. Porque, assim, a gente não tá vendo uma série que tá indo em ordem cronológica. Então, o primeiro episódio é digno de um filme de terror. Eu fiquei com o na mão. Sem falar que o tour que a câmera faz pelo apartamento do Jeffrey Dahmer é um tour dos mais assustadores. Porque não é do tipo que faz uns zooms dramáticos em itens assustadores. Ele te convida a, se você ousar, dar um pause para você analisar os itens que estão ali na cozinha e até mesmo dentro da geladeira. É o tipo de coisa que você para pra pensar: eu realmente vi o que eu vi ali dentro? Eu ouso voltar pra ver? Ou eu vou só realmente pensar: não, eu acho que eu realmente vi o que eu vi dentro daquela geladeira? Então, o primeiro episódio foi, de longe, um dos meus favoritos, porque foi o suficiente pra estabelecer o tom. Mas eu vou dizer o seguinte: os episódios 3, 4 e 5 pra mim foram os mais fracos. E, curiosamente, esses são os episódios mais focados no próprio Jeffrey Dahmer. E eu digo isso porque esses são os episódios que são os mais tradicionais desse tipo de gênero, não é? Porque, enfim, serial killers... Hollywood é tão fascinada no gênero. É praticamente um gênero, né, gente? E como eu falei, já houve tantas adaptações sobre a história do Jeffrey Dahmer, gente. O Jeremy Renner já interpretou o Jeffrey Dahmer em um ponto. Então é um território bem comum de você ver nesse estilo de filme ou de série. E eu digo isso porque os 2 primeiros episódios e do episódio 6 pra frente é quando eu vi essa série trabalhar um aspecto do serial killer que eu dificilmente vejo filmes ou séries trabalharem, que é o impacto que um serial killer tem nas pessoas ao seu redor.
as vítimas, os vizinhos, a família do próprio serial killer. E eu acho que esse é o diferencial que Dahmer tem. Essa é uma série que envolve bem mais o impacto das vítimas, porque, enfim, no geral, a cultura é bem mais fascinada com a monstruosidade dessas pessoas, que esquece de investigar um pouco mais sobre as vítimas. E eu acho que essa série fez um trabalho incrível, em particular no episódio 6. Eu não vou falar muito, assim, eu não quero falar, porque assim, eu sei que eu disse que eu ia tocar em certos tópicos aqui, mas é um episódio que me pegou de surpresa, porque, enfim, você é apresentado a uma das vítimas, e o episódio é praticamente focado todo nessa vítima, a um ponto em que você sabe o que vai acontecer, e ao mesmo tempo você torce para que não aconteça, porque o Doutor Estranho apareça e crie, sei lá, quebra o multiverso para que isso não aconteça. Partiu o meu coração em diversos pedaços, me deixou enojada, me deixou... Olha, a censura é alta, não pelos aspectos da violência. Essa é uma série profundamente brutal e perturbadora. A questão da Glenda Cleveland, não é? Que é interpretada aqui pela Niecy Nash, que tá fenomenal também na série. Mas assim, a série aumenta um pouco mais o papel da Glenda Cleveland. Ela não era a vizinha de porta do Jeffrey Dahmer, ela sequer vivia no mesmo prédio. Ela vivia num prédio vizinho e o incidente no segundo episódio envolvendo aquele garoto de 14 anos é um negócio que eu vou falar um pouco mais, mas enfim. Foi o grande momento da Glenda Cleveland em toda essa situação do Jeffrey Dahmer, porque foi a partir daí que ela realmente tentou fazer a polícia prestar atenção, e se eles tivessem prestado atenção na mulher, talvez mais pessoas, mais umas 5 pessoas teriam sido salvas. Outra pessoa que eu tenho que ressaltar aqui é o Richard Jenkins, no papel do Lionel Dahmer, o pai do Jeffrey Dahmer, porque, como eu falei, a gente também vê o impacto de tudo isso nas famílias. E como você reage à notícia de que seu filho é um dos piores serial killers da história dos Estados Unidos. A cena dele recebendo essa notícia da polícia... Como você reage a isso? Como você processa isso? Foi trágico e bonita a performance do Richard Jenkins, porque você vê um pai que, apesar dos pesares, não quer desistir do filho. E, rapaz, haja amor paterno aí, viu? Porque depois de ouvir do que ele escuta dessa polícia... Uau! Mas deixa eu tocar um pouco nos meus pontos negativos um pouco aqui, que é a quebra de ritmo. Como eu disse, os episódios 3, 4 e 5 são os mais fracos pra mim. E eles quebram bastante o ritmo, porque o primeiro episódio e o segundo, eles têm uma carga dramática e uma carga de tensão bem grandes, porque eles não só fazem um excelente trabalho em apresentar o Jeffrey Dahmer, apresentar o estilo dele em escolher suas vítimas, em como ele ataca, mas em trazer também pedaços de elementos reais, como noticiários e até mesmo ligações reais, não é, da Glenda Cleveland para a polícia. Isso torna toda a situação muito perturbadora. Então, quando a gente passa pro terceiro episódio, o terceiro, quarto e quinto episódio, que a gente vai pra fase do Jeffrey Dahmer ainda adolescente, então essa quebra de ritmo torna a série um pouquinho mais cansativa pra mim. Não torna ruim, mas como eu disse, a gente já é uma coisa mais costumeira desse gênero dos serial killers. Então, e sem falar que, como a gente não tá numa ordem cronológica, é mais uma ordem temática, às vezes certas coisas, certos eventos acabam se repetindo, não é? Porque certas coisas que aconteceram no episódio 3 acabam se repetindo no episódio 5, porque, enfim, não é uma questão de cronologia, é uma questão de tema. Uma outra coisa que eu também tenho que ressaltar é que eu acho que essa série não precisava ter 10 episódios, eu acho que 8 episódios teriam sido suficientes. Eu acho que ela se alonga acrescentando coisas que não eram necessárias e que, pra mim, beiram temas um tanto perigosos. Porque, enfim, eu entendo que muitas coisas aqui têm a ver com são relevantes para a sociedade, são relevantes para a cultura americana, mas tem coisas aqui que foram criadas para a série e são coisas meio sérias. Eu acho que essa série apresenta coisas o suficientes para martelar os temas que essa série já nos apresenta. Por exemplo, o fato de que o Jeffrey Dahmer, ele
pega, em sua maioria, jovens negros. O fato de que a polícia ignora os vizinhos negros, não é? Apesar deles estarem repetidamente ligando, avisando sobre os gritos, avisando sobre o cheiro, avisando sobre o Jeffrey Dahmer. O fato dele ser um homem branco fez com que ele acabasse sendo protegido pelas autoridades. A série apresenta elementos mais do que suficientes para levantar tudo isso, mas quando a gente vai chegando, principalmente lá no final, eles começam a criar coisas para colocar ainda mais holofote em temas que eles já nos apresentaram. Por exemplo, os dois policiais que, por uma grosseira negligência, acabaram entregando uma vítima de volta às mãos do Jeffrey Dahmer. É um absurdo horrendo. E o fato de que isso tudo está sendo colocado sob holofotes de novo e essas pessoas ainda estão por aí 30 anos depois, com certeza elas não vão ter paz, com toda certeza. Mas a série inventa novas coisas, como do tipo desses dois policiais terem sido nomeados policiais do ano no final. Eles fazem todo um contraponto entre a Glenda Cleveland ter recebido esse prêmio de cidadã honorária numa cerimoniazinha chinfrim, enquanto eles foram premiados como policiais do ano nessas grandes cerimônia cheia de gente, que é mentira. Criar fatos como o da filha da Glenda Cleveland ter sido presa. Então assim, eu acho que a série já apresenta, ela já tem material real suficiente para estabelecer os pontos que ela já queria estabelecer. Ela não precisava inventar mais. Ok, agora no geral, galera, vale a pena assistir Dahmer? Eu acho que se você tá curioso com toda a hype de tanta gente falando sobre a série, essa série tá bombando em tantos países, sim, eu acho que vale a pena sim. Eu confesso que eu queria ter tido um pouco mais de coragem de ter assistido ela, sei lá, talvez não num dia inteiro. Eu assisti ao longo de uma semana. Mas é porque, tipo, é uma série pra te botar pra baixo. Com toda certeza. Não é uma série que vai fazer você se sentir bem depois. Porque você tá entrando na cabeça de alguém que não era uma pessoa... Às vezes não era uma pessoa normal. De jeito nenhum. E eu gosto que a série, de jeito nenhum, tentou normalizar isso. Ele não era uma pessoa normal. A série não tenta passar a mão na cabeça dele. E o que ele fez é perturbador em todos os níveis imagináveis. Agora, o que eu fiquei curiosa é que se eles estão imaginando em fazer derivados, porque eles fazem menções aqui a outros serial killers como o Ed Gein e o John Wayne Gacy. Inclusive, uma das cenas mais perturbadoras e violentas não foi nem do Jeffrey Dahmer, foi a do John Wayne Gacy. Rapaz, eu gostaria de ver essas séries. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série Dahmer, se você já terminou de assistir. Mais uma vez, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau.